que é um privilégio poder te servir. Nós já te cultuamos, Senhor, entoamos louvores a Ti, ofertamos na Tua obra, e nós queremos nesta hora te pedir, Pai, que o nosso coração esteja aberto à Tua palavra. Usa os lábios do Seu Filho, Senhor, que a partir desse momento ele não consiga falar nenhuma palavra que não seja a palavra que o céu quer que ele fale. Em nome de Jesus, abra, Senhor, a mente do Seu Filho para ministrar nesta noite, a partir do que o Senhor já tem testificado ao seu coração. Nós o abençoamos nesta hora, no nome santo, poderoso e precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor para todos. Minha alegria é imensa de poder estar aqui nessa noite com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na revelação do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Um texto que tem me confrontado bastante. São duas coisas que durante esses 2 meses que se passaram, Deus tem falado muito comigo, é sobre oração e sobre o primeiro amor. Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: escreve ao anjo que está em Éfeso, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer homens maus, e puseste à prova aqueles que se dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, ou a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei o seu lugar do castiçal, senão te arrependeres. Você pode repetir comigo o versículo 4? O versículo 4, em alto e bom som, no 3, 1, 2, 3. Tenho... Glória a Deus. Tome o seu assento, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente meditar. Segundo a permissão que me foi concedida, eu trouxe aqui um materialzinho. Se você quiser comprar as Bíblias temáticas no valor de R$50, a Bíblia de Jovens, Bíblia de Jovens, capa dura, tradução Almeida Corrigida Fiel. E a King James eu tenho apenas uma aqui, tá bom? No valor de R$70. Eu tenho máquinas de cartão e também aceito o Pix. Abençoa a minha vida, tá bom? Senhores, jovens, homens e mulheres de Deus que aqui estão, nós observamos aqui na carta da revelação do Apocalipse um homem que passou por um processo muito árduo para receber as grandes revelações de Deus. Esse homem era João, daquele que compunha a caravana que pregava o evangelho com Cristo. Esse homem recebeu uma promessa de Deus de que ele não morreria de morte, de martírio, e sim de morte natural. Sofreu grandes atentados durante a sua vida, num período de perseguição, na transição de poder em que os imperadores muito truculentos e ruins, Nero e Domiciano, haviam assumido o poder. Nesse período, João, ele havia recebido de Deus uma revelação. Essa revelação que marcou o seu tempo com visões passadas, presentes e futuras. Visões escatológicas, visões que apontam para igrejas em vários tempos diferentes da face da terra. Essa igreja aqui, na visão em que aponta para a igreja em diversos tipos de momentos da face da terra,
aponta para a igreja apostólica que no primeiro século estava enfrentando algumas adversidades, alguns problemas teológicos que estavam afligindo a igreja de dentro para fora. Quem é esse João? Esse João é aquele que reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus, e esse João, ele ouvia a pregação de Cristo mais próximo. Esse João havia recebido de Deus uma revelação tamanha. É interessante você pensar isso, porque o lugar onde ele foi deixado foi para ser morto, na ilha de Patmos. É engraçado que no lugar onde esperavam que ele fosse morrer, é no lugar onde ele vai receber as maiores revelações de Deus para a vida dele. E Deus tem esse poder de confundir a mente do adversário. O diabo olha para você e fala assim: ó, eu vou te matar, vou te destruir, aqui você para, não tem uma solução. E Deus fala: no lugar onde o diabo disse que ia te matar, é no lugar onde você vai receber as maiores revelações que vão marcar a sua vida. Esse João recebe de Deus as revelações profundas e vai escrever o evangelho que leva o seu nome, primeira, segunda e terceira epístola de João, e escreve a revelação do Apocalipse. Ele vai falar aqui uma carta onde Jesus vai direcionar algumas palavras de repreensão e vai também destacar algumas características da igreja que se situava em Éfeso. Essas 7 igrejas aqui não são a totalidade, são as 7 igrejas principais da Ásia Menor. Bom, o que era ou quem eram os cristãos, a característica, a doutrina, qual é a importância de entender as palavras de Jesus acerca da igreja que se situava em Éfeso. É tão importante você ler a doutrina que está escrita na Epístola Paulina à igreja de Éfeso, que nós temos a Epístola de Paulo, nós temos Atos capítulo 19, nós temos primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo e Apocalipse capítulo 2. Daí a importância de entender a importância da doutrina que traz para nós as revelações contidas nessa palavra. Bom, tudo começou quando Paulo chegou nessa localidade e resolveu pregar o evangelho com muito amor no coração pelas almas daqueles que estavam perdidos, um sentimento missionário que queimava no seu coração. Ele desejou pregar o evangelho para as almas que ali estavam. Ele vai encontrar resistência, mas Paulo é inteligente, não se faz a obra de Deus sozinho. Ele ora por uma galera que estava ali, eles são batizados no Espírito Santo e começa a divulgar o evangelho, pregar sobre o Cristo, a proposta da salvação. O homem que por ele veio o pecado, e esse homem que desobedeceu, e por um homem também, Cristo, veio a desobediência, a morte de cruz, a salvação pelo derramamento de sangue na cruz do Calvário. Paulo está pregando, dissertando, ensinando o evangelho, e já não é mais um pequeno grupo de pessoas que está ouvindo a sua pregação. Já tem ali uma grande multidão afluindo. Ele está numa escola de um tirano, homem natural de Tiro, debatendo sobre as palavras do bom mestre, ensinando, convencendo, e as pessoas passaram a se converter, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo, entendendo o poder, o dunamis, a dinamite, o poder que causa estrago no mundo espiritual concernente ao diabo, ele chega para desfazer as obras do diabo, apresentar Cristo, tirar o pecador da lama e trazê-lo para próximo ao altar de Deus. Paulo está pregando, ensinando, e a multidão começa a se afluir. Paulo vai enfrentar alguns intempéries, porque em Éfeso se praticava as artes mágicas, e Paulo começa a pregar, e aqueles que praticavam artes mágicas perceberam que diante do poder de Cristo mencionado na pregação de Paulo, os seus livros, suas magias não prestavam de nada, e queimaram em praça pública a soma de 50 mil talentos de prata em livros de magias e feitiços. As mulheres que eram prostitutas, todo ano eles pegavam cerca de 2.000 ou mais, quase 10.000 jovens, e levavam para consagrar ao templo da prostituição sagrada ou ao culto da fertilidade. A história diz que um meteoro caiu em Éfeso, e eles, pela cultura grega, adoravam os poderes do céu, adoravam os planetas, o vento, os elementos, e diziam: um Deus desceu até a gente.
esculpiram no meteoro a imagem de uma mulher com vários seios, simbolizando a fertilidade, e eles começavam a cultuar, praticando relações diante daquela imagem. Paulo, quando começa a pregar, essas mulheres que raspavam a sua cabeça por ser sacerdotisas do templo de Diana, que era a deusa da caça, a deusa da beleza, a deusa da fertilidade, e Paulo começa a pregar, as irmãs começam a abandonar o culto de Diana e dizem: eu quero receber esse Jesus que você está pregando. E elas se assentam. Havia ali um homem, Ourives, chamado Demétrios, que vendia miniaturas do templo da deusa Diana, movimentava a receita local, a movimentação de dinheiro também dependia disso, e eles começam a se converter, param de comprar as indulgências, param de comprar, de praticar a simonia, e quando eles percebem que o culto de Diana está vazio, eles começam a calcular quem é que está causando isso, qual é o motivo desse povo ter parado de dar ibope para o templo de Diana. Isso aqui é cultura, isso aqui é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E eles percebem que tem um baixinho ali pregando o evangelho, e tem um montão de gente se convertendo, e falou: rapaz, você não era feiticeiro? Você não estava lendo a mão da galera semana passada aqui? Você não estava praticando aqui artes mágicas durante o dia na praça? Eu vou te contar um segredo: eu descobri um tal de Jesus, ele mudou a minha vida. Jesus é bom e o diabo não presta. Éfeso começa a ser impactada pelo poder do evangelho, e vai nascer ali, apesar da perseguição, apesar dos investimentos contra, uma igreja poderosa, chamada no ano de 2004, na escola dominical, a igreja que habita nas regiões celestiais. Depois que Paulo finda a sua estadia em Éfeso, após 2 anos e meio de consolidação, ele sai, mas ele vai enviar uma epístola para fortalecer, para saber como estão os irmãos e para falar sobre o proceder. No capítulo 1 e capítulo 2, Paulo está falando sobre o Espírito Santo, sobre símbolos, está falando sobre a salvação pela graça. Nada tem meritocracia no reino de Deus, tudo aqui é pela graça. Todo o meu esforço não tem poder de me salvar. Se não fosse a graça que tivesse nos alcançado, nós não estaríamos aqui. Não é por obras, não é pelo esforço humano, mas isso é graça, salvação. Bom, Paulo fala sobre oração. O que é uma igreja sem oração? A palavra oração quer dizer intimidade, proximidade, conversação. E Paulo fala sobre os irmãos que estavam mais fracos da fé, e ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos. Paulo entende que uma igreja com oração é uma igreja fortificada, consolidada. Paulo no capítulo 4 fala sobre unidade da fé, e Paulo vai dar uma ênfase à doutrina do Espírito Santo. Primeiro ele fala sobre o comportamento cristão mediante a sociedade, e ele fala assim: gente, não falem mal dos outros, não cometam esse tipo de pecado, ireis mas não pequeis, não ponde sobre o sol a vossa ira. E Paulo continua, mas parece que no capítulo 4, verso 30, ele dá uma frisada e diz: não entristeçais o Espírito Santo, porque vocês estão selados com Ele para o dia da redenção. Então, quando Paulo está falando sobre esses assuntos, ele aborda o capítulo 5, dá lições para a família, fala sobre pais, sobre filhos, sobre esposas, e ele entra em outro assunto do culto a Dionísio, onde eles praticavam, exerciam a função de beber a essência de vinhos e bebidas fortes, e ele diz: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Paulo falando sobre isso, parece que eu vejo o capítulo 6 e Paulo entendendo a região celestial, a batalha espiritual que acontece na vida de todo cristão. E ele fala assim: gente, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paulo abandona todo esse cenário agora de trazer uma mensagem pastoral para a família. Ele para de falar sobre a graça, ele para de falar sobre a unidade na igreja, ele para de falar sobre o Espírito Santo e diz: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e hostes infernais
que habitam nas regiões celestiais. Paulo, então o que eu preciso fazer para estar de pé nessa batalha? Então, guarda o segredo: estejam revestidos de toda a armadura de Deus. Para quê, Paulo? Para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Paulo, provavelmente em uma prisão domiciliar, estava junto de um soldado romano, e ele começa a fazer uma comparação e transferir lições do mundo físico para o mundo espiritual. E Paulo diz: vocês precisam ter o capacete da salvação, precisam ter a couraça da justiça, precisam ter o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Não se esqueçam da espada do Espírito. Precisa estar com os pés calçados, preparados para pregar o evangelho. Ora, a palavra capacete no grego perikefalaia quer dizer consistência, certeza da sua salvação. Você precisa ter esse equilíbrio na sua mente, ainda que falte qualquer coisa na tua vida material. Nunca perca a consciência. Pode acontecer o que for, eu não posso deixar de ter a consciência que eu sou um crente salvo. Olha para cá, o assunto aqui agora não é dinheiro, o assunto aqui agora não é sobre o teu carro, o assunto aqui agora é sobre a sua salvação. A prova vem, a luta vem, o embate vem, o diabo vem, as incertezas vêm, e parece que essas pancadas balançam a gente para a esquerda, balança a gente para a direita, e parece que o capacete fica folgado. Davi disse: torna a dar-me a alegria da salvação. E hoje a função do pregador aqui é colocar a mão na sua cabeça e na sua mente e ajustar o capacete. Você não pode perder a certeza de que você é salvo. A luta pode vir, o diabo pode se levantar, mas se Jesus voltar, o mais importante é que o meu nome está escrito no livro da vida. Só quem é salvo, levante a sua mão e expresse a sua gratidão. Só quem tem certeza da sua salvação, dê um glória bem gostoso para Jesus. Capacete da salvação, couraça da justiça. Para que servia a couraça, gente? Para proteger o peitoral. Porque quando os gladiadores lutavam a curta distância, as lutas com espadas, 2 golpes eram decisivos: na garganta e no peito, direto no coração. Quando é que numa batalha eu estou vulnerável aos ataques do diabo? Quando eu não tenho o meu coração protegido. É tanta dificuldade no século 21. Eu não sou extremista e sou contra qualquer extremismo. Há sim a necessidade de tratar a psique. Nós temos bons psicólogos hoje. Nós precisamos conversar uns com os outros, desabafar sobre a nossa necessidade de conversar, pedir oração, aconselhamento. Todo pregador precisa de um pregador, todo pastor precisa de um pastor, todo ministro precisa de um ministro, até um psicólogo precisa de um outro psicólogo para se livrar do lixo emocional. Então nós precisamos ter o nosso sentimento guardado por essa peça fundamental, a couraça da justiça. Nós precisamos estar guardados. Nós não seremos contados na estatística como mais um que parou na chamada, por mais um que se suicidou, como mais um que largou a família, como mais um que abandonou o ministério. Deus está dizendo: começa a entrar no meu arsenal, porque essa peça não pode faltar. Eu estou colocando proteção no seu coração. E não pode faltar o quê? O escudo. Essa expressão escudo aqui fala de um escudo de couro romano, aonde tinha uma proteção chamada de escudo broquel. Ele pegava do pé até a cabeça. Eles embutiam no escudo um couro, e depois de embutir esse couro, eles molhavam esse couro. Por quê? O inimigo de longe tinha uma estratégia chamada os arqueiros. Os arqueiros mergulhavam a flecha no pinche, colocavam fogo, miravam na direção diagonal e soltavam as flechas.
casas eram destruídas, pessoas eram acertadas, mas quem tinha um escudo e o broquel e fazia a formação e estratégia de guerra, levantava o escudo. Quando o dardo inflamado batia, ele apagava no escudo. Tem que ter o escudo da fé. Tem muita gente sendo alvejada porque está faltando peça dessa armadura, e Deus está dizendo: aproveita esse culto de sexta-feira, passa no arsenal e se reveste da armadura de Deus nessa noite. Em resumo, tudo isso que eu te falei aqui, tudo isso que eu te mostrei é uma igreja guerreira, uma igreja boa, uma igreja com profetas, uma igreja que está recebendo instruções para a vida, uma igreja que está tendo um crescimento maravilhoso, uma igreja que foi chamada de igreja que habita nas regiões celestiais. Essa igreja, quando recebia a galera que dizia: eu sou apóstolo, eles colocavam uma prova e diziam: você é mentiroso. Aqueles que se diziam ser crentes e chegavam lá com falsidade, almejando posições, cadeiras, arrumando dissensões, confusões, logo eles identificavam e colocavam para fora. Porque como se os efésios dissessem: aqui, se não for levar a obra de Deus na seriedade, é melhor que nem entre. Quando tudo isso está acontecendo, os anos vão se passando, e aqui tem um problema, porque eu começo a entender o que Abacuque falou. Abacuque não disse: aviva a tua obra no começo, aviva a tua obra no final. Não, porque a gente começa empolgado, é ou não é? A gente é batizado no Espírito Santo, jejua, ora, sobe monte, quer ser obreiro, diácono, presbítero, missionário, pastor, apóstolo, quer fazer missão, quer viajar, quer pregar, prega na passarela, prega no café amargo, prega na oração, e está empolgado. No final é culto de ação de graça, é bênção, é vitória. Mas e no meio? A gente não pode ser hipócrita. O meio cansa, o meio dá vontade de parar, no meio você perde o desejo pelas coisas do altar, se você não manter a chama da oração acesa. Todo mundo passa por essa fase do momento do meio. Por isso o clamor é necessário: aviva a tua obra no meio dos anos. Porque no meio a gente começa a ter algumas experiências, a passar pelos picos de ansiedade, enfrenta e vence para a glória de Deus a depressão. A gente começa a perceber que a vida não é feita de impulsos, mas de maturidade. A gente começa a perceber que o nosso ministério não se resume a um metro quadrado chamado altar, porque Deus não se relaciona com quem a gente é aqui dentro, Deus se relaciona com quem a gente é daquela porta para fora. E quando chega em casa, tu desmonta o terno, a gravata, desmonta a maquiagem, olha no espelho e fala: que tipo de vida eu estou vivendo? Uma igreja que começou bem, uma igreja que estava pregando, ganhando almas, recebendo fortificação de uma epístola pastoral, mas de repente, os anos se passam, a perseguição começa. Nero, Domiciano, começa a pegar os crentes para iluminar os pátios. Eles davam banhos de pinche, crucificavam os crentes e tacavam fogo. Amarrava os crentes pelos pés e batia o cavalo, saía correndo, o crente arrastando, sangrando até o elo da morte. Amarrava com cordas as mãos dos pais e via os leões destroçando seus filhos, sua esposa, e dizia: nega Cristo. Olhava para os cristãos orando, atravessados por lança, sendo esticados e esfolado a pele do fio da espada. E quanto mais crente eles matavam, mais crente aparecia. Quanto mais a perseguição se levantava, mas teve um tempo que a igreja de Éfeso não suportou. Ela foi perdendo o ritmo. Ela foi perdendo o ritmo. Ela foi enfraquecendo. Aí Jesus falou assim: ó João, escreve as 7 igrejas, mas eu tenho uma prioridade. Escreve primeiro para a igreja que está situada em Éfeso. Escreveu o quê? Pega a pena, pega a tinta. Eu conheço as tuas obras. Eu também conheço o teu trabalho. Eu conheço a tua paciência, a tua perseverança. Não podes sofrer homens maus. Puseste à prova o que dizem ser apóstolos e não são. Achaste eles mentirosos. Olha o verso 3. Vocês sofreram,
vocês tiveram paciência, vocês trabalharam pelo meu nome e não se cansaram. Mas parece que eu vejo um sentimento, irmão, agora não é Paulo escrevendo para a igreja. Oremante terra voga senda. Agora não é um líder terreno escrevendo, é o dono da igreja falando com a igreja. Eu tenho contra ti que você deixou o seu primeiro amor. E a palavra amor aqui no grego é caridade, quer dizer amor seguido de obras. Aí logo está dizendo, você não ora igual você orava, você não jejua igual você jejuava. Por que você parou de evangelizar? Perdeu o amor pelas almas? Por que vocês se reúnem somente em 1 metro quadrado, adoram e vão embora? Se arrumar, vir para a igreja, cultuar e depois voltar para casa, não é fazer obra de Deus. É vir cultuar, congregar. Mas isso aqui é um quartel. É vassaio. Aonde você vem, pega o seu armamento. A diferença é que a arma deles mata e a nossa atira para o morto viver. Só que a gente está vivendo um tempo em que os cristãos, Jesus me guarda, a gente aprendeu a funcionar só com o microfone na mão. A gente aprendeu a funcionar no automático. Dobra o joelho para orar. Perdoa pelo pecado, fala pecado, pensamento. Aí Deus fala, não. Antigamente você trazia lenço para a igreja, não era para secar o suor, era para secar as lágrimas. É o dono da igreja falando, eu tenho saudade. Rafael, você já foi mais crente. Rafael, você já se escondeu mais no monte. Rafael, quando eu olhava para você de madrugada, você não estava no celular, você estava de joelho dobrado, conversando comigo. Não foi Deus que parou de curar, é a gente que parou de orar. Não foi Deus que parou de fazer as grandes obras que faziam antigamente. Somos nós que nos entregamos pela metade. A gente canta, o seu perdão é completo, né, Guilherme? O seu perdão é completo. Aí eu penso, se o perdão dele é completo, por que a nossa entrega é pela metade? Se o perdão dele é completo, por que a gente... Parece que não envolve mais sentimento. Não, vem para o culto para cumprir a tabela, senão o pastor fica chateado. Não, era devoção a Deus, prazer de estar agarrado no altar. Aí o dono da igreja marca um culto de sexta-feira para falar, Rafael, para falar, igreja, eu tenho saudade de quem você era no princípio. E o negócio é tão sério que o papo aqui é bem direto. Se você não voltar ao primeiro amor, eu vou remover o seu lugar no candeeiro. Parece que eu vejo Davi, depois que pecou, adulterou, fez um montão de coisa com Betseba. O cara ficou cauterizado pelo pecado. Então o Espírito Santo teve que mexer na alma dele. Aí ele vai lá e cria em mim um coração puro, renova um espírito reto. Olha o grito, não era o tanger da harpa, a habilidade do músico, era a presença que estava nele, que expulsava o demônio de Saul. Não retires de mim o teu Santo Espírito, não me lances fora da tua presença. Aí Davi grita, torna a dar-me a alegria da salvação. Eu venho para o culto, eu oferto, eu canto, eu adoro, mas eu perdi assim, eu não sei se eu sou salvo, mas está perdendo o sentido disso aqui. Eu acho que se Jesus voltar eu não vou. Parece que vir para o culto se tornou um negócio automático. A gente vem, ouve o pregador e faz múltipla escolha. O Jonas prega pra caramba, meu Deus, que exegese, que palavra maravilhosa. Olha lá aquele pregador que vem no dia profético, os 21 dias, meu Deus. Esse irmão eu não gosto, esse eu gosto, esse eu não gosto. Tá aí até o perigo da gente querer fazer um cartaz, não é verdade? Na intenção de apresentar, vem adorar a Deus com a gente. Eu não pode, porque o povo faz múltipla escolha. No primeiro amor não, vinha chutando água, barro, o que fosse. Chegava na igreja, não importa quem vai pregar, o que importa é que ele vai falar comigo.
análise do que está acontecendo. É como se Jesus estivesse fechando a porta e falando assim: vem cá, meu amor, o que está acontecendo com o nosso relacionamento? Olha a expressão, o teu primeiro amor. Ele não está falando assim, o primeiro amor como um todo. Ele está falando assim, o que prejudicou foi daí para cá, o teu primeiro amor, porque eu te amo do mesmo jeito até hoje. Não há nada que você faça a mais que faça eu te amar mais. Não há nada que você deixe de fazer que faça eu te amar menos. Mas eu vim aqui para saber o que está acontecendo com o nosso relacionamento. Você não está mais interessado em mim? Você já me amou mais? Você está fingindo um sentimento? Você finge sentir minha presença? Todo mundo decola em você para não ficar sem graça. E Deus não, sai do automático e volta para o culto. Poderia ser mais efusivo, mas o pregador é só o garçom e o nutricionista é ele. Quem gostar coma muito, quem não gostar coma pouco. Quer o conselho? Tire a etiqueta e coma de colher. Olha o verso 5. Lembra-te, bota comigo o versículo 5. Lembra, pois, de onde caíste. Essa palavra, lembra de onde caíste aqui, no grego está relacionado à altura. É como se Deus dissesse: olha o nível em que você estava e olha o nível que você está agora. Os níveis eram mais altos. Está entendendo? Os níveis de relacionamento eram mais profundos. Mas lembra, traz a sua memória. Olha, lembra de onde você caiu. Uau! Olha onde eu estava e onde eu estou agora. Parece que eu vejo Adão. Deus, Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? A pergunta não foi por ausência de conhecimento, foi para mostrar para Adão onde ele foi parar depois do pecado cometido. Adão ouve: onde tu estás? Adão pensa: era para eu estar lá, mas eu caí de lá e vim parar aqui. Arrepende-te, metanoia, mudança de mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma vez confrontado por esta palavra, ela entra aqui e faz eu pensar: rapaz, o que está acontecendo comigo? Eu preciso mudar. Que raiva desse pregador, por que ele foi pregar isso? Eu estou atingindo o meu objetivo. Fique com raiva de mim, mas fique com muita raiva de si mesmo. Aí, a palavra arrependimento do grego não é só metanoia, não. Se você mexer na palavra metanoia, tem um verbo por trás: metamelomai, mudança de atitude. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Uma vez ouvindo, sou confrontado. Uma vez confrontado, eu preciso mudar. Eu gosto da palavra arrependimento no Antigo Testamento, no hebraico techuvá, ou tchuvá. É um giro de 180 graus. O povo ia se afastando de Deus. Há caminhos para os olhos do homem que parece bom, mas o final conduz à morte. Aí Deus levantava o profeta e gritava: tchuvá, arrependa-te. E o povo está indo, de repente, aí voltava para o centro da vontade de Deus, que é o lugar de onde nunca deveria ter saído. Arrepende-te. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e vida após isso segue o seu juízo. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu virei contra ti. Eu virei a ti e removerei o seu lugar. Sabe o que enfraqueceu essa igreja? Eu encerro aqui agora. Teve um camarada em Atos 6. A cultura judaica diz que um camarada chamado Nicolau, que era prosélito, convertido ao judaísmo, empolgado com a vocação, entrou no bonde, no meio dos diáconos, e falou: é para mim essa chamada, eu vou pregar, Deus vai me usar. Só que o tempo se passa, esse cara se desvia do evangelho e abraça a cultura chamada gnosticismo, teologia do saber. E aqui tem um problema, porque isso chegou nos nossos dias.
os gnósticos, fecha minha Bíblia, começaram a pregar o seguinte: Deus é onisciente? É. Ele sabe que eu sou pecador? Sabe. Deus é amoroso? É. Então está resolvido. Como assim? Bom, se eu disser que eu não estou pecando, não tenho pecado, estou mentindo, já pequei. Se eu disser que eu sou pecador, estou confessando em público que eu tenho pecado. De uma forma ou de outra, estou dizendo, tenho pecado, sou pecador. E se Deus é onisciente, Ele sabe antecipadamente que eu vou pecar. Então eu paro de mentir para mim mesmo e saio desse círculo vicioso, de fingir que não. Então, aqui o dualismo platônico, com a minha carne eu sirvo aos meus desejos, e com o meu espírito que é puro, eu sirvo a Deus. Então de dia a galera xingava, fornicava, bebia, se entregava às paixões carnais. E quando chegava a noite, louvado seja Deus, trouxe minha oferta, vim adorar. Deus começa a ficar com nojo. E o nojo de Deus é tão grande que ele levanta João, e João fala assim: João, responde esses gnósticos pelo amor que o Pai tem pela igreja. Aí João escreve, 1 João capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Calma, João, vai devagar. Devagar não, o pastor tem 3 ferramentas: alforge, vara e cajado. No alforge tem alimento e tem remédio. No cajado tem condução e direção, mas a vara é para revelar quem é bode e quem é ovelha. Vamos ver então agora. João vai devagar, capítulo 2 de 1 João, versículo 16. Tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua concupiscência passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixa eu cutucar aqui a casa da abelha. A palavra concupiscência no grego quer dizer desejar aquilo que é proibido. Eu sei, tem gente perto de você, olha para esse irmão e dá um sorriso para ele mesmo de máscara. E fala para o seu irmão assim: ó, tudo que você precisa está aqui dentro. Pode falar para ele, fala. Fala para o seu irmão assim: ó, não precisa desejar aquilo que é proibido. Eu sei que isso faz parte da psicologia, mas fala para ele assim: ó, não precisa desejar aquilo que é proibido. Se Deus falou não toca, não toca. Se Deus falou não vai, não vai. Tudo que você precisa está aqui dentro. Eu tenho um porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O teu, eu te amo do mesmo jeito. Mas Deus, eu errei, eu vacilei, eu pequei. Aquele que reconhece, confessa e abandona o pecado, alcança a misericórdia. Deus está convidando a igreja hoje a voltar aos primórdios da oração. Deus está convidando eu e você a ser ter um pouco mais de razão em relação a medir, sabe, as coisas, a rever prioridades e perceber que Deus está começando a ficar em segundo plano. E pasme, idolatria, quando a gente fala de idolatria, não é só alguém se prostrar perante uma imagem. Idolatria é tudo que você coloca no seu coração que fica acima de Deus. Deus está dizendo assim: eu não aceito nada mais, nada menos do que o primeiro lugar. Prioriza o reino, que o reino prioriza você. Está na Bíblia, está: buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu te convido a fechar os seus olhos. Eita Jesus. Calatiocenda revassa. Fecha seus olhos, eu já devolvo o microfone. Em 2 minutos eu faço uma oração profética. Só que eu te convido agora, ninguém vai botar a mão em você, você não vai cair arrebatado. Ninguém vai forçar nada aqui. Eu só quero que você olhe para dentro de você e comece a vasculhar os móveis espirituais. A casa está do jeito que ele deixou? Calasse rébia. Como é que está aí dentro? Essa confusão sentimental.
essa briga interna sobre quem assume o controle, se você permanece no controle ou se é Deus que move a tua vida em primeiro lugar. Eu sei, as coisas importantes da vida estão tentando tirar o lugar daquilo que realmente é essencial. Eu sei, na sua mão tem o cutelo, na outra mão tem o fogo. Eu sei que você anda carregando lenha nas costas, mas a pergunta de Deus é essa: onde está o cordeiro? No seu culto tem fogo, tem cutelo, tem lenha, mas onde está o principal? Manassianda. Fecha os seus olhos e começa a orar. Fala com Deus, desabafa com Ele e fala: Deus, eu estou errado mesmo. Eu quero que essa palavra entre no meu coração e provoque uma metanoia, mude minha forma de pensar, minha forma de agir. Essa sexta-feira não é só mais um culto, essa pregação não é só mais uma palavra. Todo culto Deus fala de forma diferente, mas Deus é para mudar a mim. Para eu mudar o que está ao meu redor, eu tenho que mudar a mim primeiro. Ore agora. Ore. Se acabou a rede a céu está. Ore. Ore. Espírito Santo de Deus, eu oro com o teu povo, eu oro com a tua igreja. Esse é o teu povo. Eu oro juntinho com eles. Essa palavra primeiro é para mim. E o que o Senhor falou comigo eu estou repartindo com eles. Arabacandarábia. Eu vejo o teu carinho com a tua noiva. Eu vejo o seu cuidado com a sua igreja. Eu vejo o seu amor com a Ade Shalom. Eu vejo o seu cuidado com os teus servos e tuas filhas, que estão aqui recebendo uma palavra de tratamento. Muda, Pai, alguma coisa tem que mudar. O mundo não vai se render se não vê alguma coisa mudada na gente. Não adianta a gente lá fora também querer resgatar a galera que está lá e ficar se matando aqui dentro. Tua palavra diz que o teu fardo é leve, seu jugo não é pesado. E eu ministro a Pai Celestial pela unção que escorre e sai desse altar, que a unção despedaça todo jugo agora, toda a carga seja tirada desse ombro. Eu repreendo agora esse espírito de depressão, de ansiedade, de angústia, esse espírito de suicídio. O diabo não vai destruir essa família, esse casamento não vai acabar. Receba a presença de Deus sobre a tua vida agora. Deus começa a te levantar de novo. Pregadores não vão morrer sem pregar, pastores não vão morrer sem apacentar. A tua chamada está de pé, o teu ministério está de pé. Recebe poder de Deus, recebe poder de Deus. Eita, Jesus do céu, Papai dos crentes, há uma unção poderosa aqui, que está quebrando esse jugo, que está quebrando essa angústia. Remaciandarábia, isso é o poder da palavra, e está quebrando todas as prisões que estão na sua mente, estão quebrando agora. Todas as prisões que estão na sua alma estão caindo agora. Todas as algemas estão sendo partidas agora. Recebe o que dá ela. Ai, Jesus. Eu vou devolver agora. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir.